Que honra é viver nesse momento histórico em que esse Supremo Tribunal Federal dirige os seus olhos e os seus ouvidos para a minoria religiosa formada por cidadãos e cidadãs brasileiras que escolheram ser testemunhas de Jeová. As dificuldades desses cidadãos para preservar a sua saúde, sem o sacrifício da sua dignidade pessoal e das suas convicções personalíssimas, é muito bem ilustrada pela situação vivenciada pela senhora Malvina Lúcia. Como já muito bem relatado pelo ministro relator, a senhora Malvina Lúcia precisava de fazer uma cirurgia cardíaca. O cirurgião dela, o Dr. José Vanderlei, concordou em realizar a cirurgia sem transfusão de sangue, mas a administração hospitalar cancelou a cirurgia e mandou a paciente, que já estava internada, de volta para casa sem o tratamento, porque ela se recusou a assinar um termo hospitalar consentindo, excelências, com o que ela definitivamente dissente, que é o uso de transfusões de sangue no próprio corpo. Em razão disso, o caso precisou ser judicializado e, entre os muitos documentos que foram apresentados, se juntou a declaração do próprio cirurgião cardíaco do SUS, Dr. José Vanderlei, indicando tanto a experiência, como a viabilidade, como a segurança da realização do procedimento. E, além da declaração dele, foram juntadas declarações de outros 3 cirurgiões cardíacos do SUS, atestando a segurança tal qual requerido pela senhora Malvina. Apesar disso, todas as instâncias ordinárias disseram um sonoro não ao direito da senhora Malvina exercer a sua autonomia, à capacidade dela de tomar decisões referentes ao próprio corpo e ao sagrado direito dela de exercitar a própria fé. Em razão disso, o caso chegou aqui à apreciação de Vossas Excelências e nós entendemos que algumas questões podem ser pontuadas para contribuir com a análise que os senhores farão do assunto. A primeira pergunta é por que a senhora Malvina recusa transfusões de sangue? Como já mencionado pelo relator, a recusa é religiosa. A senhora Malvina Lúcia é testemunha de Jeová e as testemunhas de Jeová entendem à base da Bíblia que os cristãos devem se abster de sangue. Esse entendimento ele é baseado em versículos da Bíblia, como, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 28 e 29. Recusar transfusões de sangue, excelências, para a senhora Malvina é tão importante que, onde quer que ela vá, ela porta consigo um cartão. Esse aqui é a reprodução da cópia que foi juntada nos autos, em que ela deixa claro qual é a posição dela. Esse cartão foi assinado na presença de 2 testemunhas, a firma dela foi reconhecida e ela numerou 2 procuradores para, em caso de impossibilidade dela se expressar, para que a vontade dela fosse garantida. Tudo isso eu chamo a atenção para destacar que a recusa dela não é um capricho. Recusar a transfusão de sangue para a senhora Malvina está estritamente ligado ao exercício da dignidade pessoal dela e para ela poder viver em paz com ela mesma e com Deus que ela tanto ama, Jeová. Agora, será que essa recusa é um ato de extremismo? Será que isso é uma expressão de fanatismo religioso? Ou será que o avanço da medicina e do direito tem apontado que é razoável e legítimo um paciente fazer essa escolha em razão das suas convicções religiosas? Começando inicialmente pela medicina, acho que é importante perguntar, é seguro e possível tratar um paciente sem transfusões de sangue? E a resposta, excelências, quem dá é a medicina baseada em evidências. A medicina diz que é sim possível tratar sem transfusões de sangue. E prova disso, como o ministro relator mencionou, é que a senhora Malvina, cerca de 1 ano e meio depois, conseguiu realizar a cirurgia no SUS, está bem, vive, presente aqui nesse plenário assistindo essa sessão de julgamento. Agora, além do caso específico dela, algo que merece ser chamado a atenção é que desde a 63ª Assembleia Mundial da Organização Mundial de Saúde, que ocorreu em 21 de maio de 2010, a Organização Mundial de Saúde recomendou que todos os Estados-membros adotassem um programa chamado Patient Blood Management, ou gerenciamento do sangue do paciente. O Estado brasileiro esteve presente nessa Assembleia Mundial e assumiu esse compromisso. O que é esse Patient Blood Management, ou PBM, como é mais conhecido? Basicamente, excelências, ela é uma abordagem sistemática, baseada na medicina com evidências, que busca gerenciar e preservar o sangue do próprio paciente. O PBM ele lida com o chamado trio mortal e de alto custo na saúde, que é a anemia, a perda de sangue e a coagulopatia. Basicamente, o objetivo do programa é preservar e conservar o sangue do paciente, prevenir e controlar a hemorragia, potencializar a formação de células sanguíneas e maximizar a tolerância do paciente à anemia. A razão da OMS ter recomendado essa abordagem em detrimento do padrão transfusional atual é porque a OMS identificou
que o padrão atual ele afeta diretamente a saúde e a renda dos países, especialmente os países de baixa renda, que são os que mais transfundem. Em adição a isso, a medicina coletou evidências nos últimos 10 a 20 anos que a transfusão de sangue está cada vez mais associada com a mortalidade e que a medicina tem recomendado transfusões não com base em evidências médicas, mas baseada em padrão cultural e comportamental. Nesse intervalo veio a pandemia do Covid-19 e a OMS intensificou o tom. No ano de 2021, a OMS publicou essa diretriz mundial chamada necessidade urgente de implementar o gerenciamento do sangue do paciente, e aqui ela destaca quais as razões de ter acrescentado a urgência nessa implementação. De acordo com a OMS, é urgente fazer isso porque esse programa que gerencia o nosso próprio sangue, ele traz 3 vantagens muito relevantes. Primeira vantagem clínica. A OMS juntou estudos científicos que apontam que essa abordagem terapêutica reduz significativamente a mortalidade e a morbidade, ou seja, AVC, infarto, infecção e reduz tempos de internação. Em adição às vantagens clínicas, há as vantagens econômicas. A OMS aponta um estudo dizendo que a adoção desse programa, que ela recomendou mundialmente, economiza recursos expressivos em saúde. E, por fim, vantagem ética. Se é melhor para o paciente, se reduz morbidade e mortalidade e sai mais barato para os cofres públicos, a adoção desse programa não pode ser simplesmente uma opção. Ele precisa de ser implementado. A soma dessas 3 vantagens, aliada aos riscos das transfusões de sangue e a carência de sangue nos hemocentros, que inclusive é uma realidade aqui no nosso país, fez com que a OMS acrescentasse a palavra urgência na implementação desse programa. Mais do que isso, nessa diretriz, a OMS chama a atenção que esse programa está associado com outro compromisso internacional assumido pelo Estado brasileiro, que é a Agenda 2030 da ONU. Como é de conhecimento de Vossas Excelências, nessa agenda foram estabelecidos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O objetivo número 3 trata de saúde e bem-estar geral. Nesse objetivo foram estabelecidas 13 metas. E aqui nessa diretriz, a OMS diz que a implementação desse programa, que gerencia e conserva o sangue do próprio paciente, contribui para atingir 6 dessas 13 metas estabelecidas. E qual é a posição desse Supremo Tribunal Federal sobre as recomendações e as diretrizes da OMS? Vossas Excelências já apontaram que os entes públicos devem aderir às diretrizes, não só porque elas são obrigatórias nos termos do artigo 22 da Constituição da OMS, mas porque elas detêm a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito da saúde. Então, por essas razões, parece evidente que, do ponto de vista médico e científico, é legítima, sim, a recusa de transfusões de sangue. Agora, qual é a perspectiva do direito? Quanto a isso, Vossas Excelências têm toda a prerrogativa em dizer, e têm feito isso. Esse Supremo Tribunal Federal tem protagonizado no estabelecimento de decisões que reforçam o valor da dignidade humana, da nossa capacidade de tomar decisões autorreferentes e no reconhecimento de que, se não for permitido exteriorizar a fé, não há espaço para a própria fé. E dentre os muitos julgados que Vossas Excelências têm estabelecido os nossos direitos humanos tão preciosos, que merecem elogios e agradecimentos, eu cito a DI 6586 e 6587, que no campo da saúde, tratando do direito à autodeterminação, Vossas Excelências estabeleceram que a intangibilidade do corpo das pessoas, somada à garantia da integridade física e moral dos cidadãos, torna qualquer medida invasiva que ameaça ou comprometa a integridade física flagrantemente inconstitucional. Então, parece que, do ponto de vista do direito, um paciente adulto capaz tem o direito, sim, de estabelecer os limites do seu próprio tratamento. Agora, qual que é a perspectiva da OMS sobre a autonomia? Como é que a OMS enxerga a autonomia do paciente? Nesse respeito, eu chamo a atenção de Vossas Excelências para o tema de segurança do paciente que foi escolhido pela OMS para o ano passado. O tema foi elevar a voz dos pacientes. Entre tantos temas, por que a OMS escolheu esse tema específico? Eu gostaria de ler um trechinho. Abre aspas, a OMS diz: as evidências mostram que quando os pacientes são tratados como parceiros em seus cuidados, ganhos significativos são obtidos em segurança, satisfação do paciente e resultados de saúde. Ao se tornarem membros ativos da equipe de saúde, os pacientes podem contribuir para a segurança de seus cuidados e do sistema de saúde como um todo. Então, a OMS entende que respeitar a autonomia do paciente fortalece todo o sistema de saúde. Mas em que sentido respeitar a autonomia do paciente
beneficia os profissionais da medicina, os médicos, que nós tanto respeitamos e valorizamos. Ela beneficia porque respeitar a autonomia do paciente aumenta a segurança jurídica dos profissionais médicos. Os pesquisadores notaram que, mundialmente, há um crescente aumento de demandas judiciais movidas pelos pacientes contra os seus médicos. E eles tentaram identificar qual é a razão dessa insatisfação geral dos pacientes contra os médicos que move eles a entrar contra a ação contra os profissionais. E os pesquisadores identificaram, excelências, que a causa subjacente, a raiz da insatisfação, é uma maior vontade por parte dos pacientes em participar ativamente da tomada de decisões médicas. Os pacientes não querem mais ser tratados como crianças nos seus tratamentos médicos. Eles querem ser tratados como adultos capazes e que participam na tomada de decisões que afetam o próprio corpo. Assim, ao respeitar a autonomia do paciente, essa corte e as cortes que já o fizeram aumentam a segurança jurídica desses profissionais, porque mostra para eles que o dever deles é prestar informações claras e precisas. E cabe ao paciente tomar a decisão que vai afetar o próprio corpo. O paciente tomando a decisão e o médico registrando essa decisão em prontuário, ele estará absolutamente seguro de atuar dentro dos limites do consentimento do paciente. Os nossos profissionais médicos merecem essa segurança. E, por fim, a pergunta é: que impacto positivo o reconhecimento da autonomia da senhora Malvina vai ter sobre o direito de todos nós, pacientes? É um fato histórico, a história é cheia de exemplos que a luta das minorias pelos seus direitos fortalece e robustece o direito das maiorias. É um fato, a senhora Malvina é pertencente a uma minoria religiosa, mas ao se reconhecer o direito dela de participar no próprio tratamento, os direitos de todos os pacientes será fortalecido. Excelências, é uma questão de tempo. Todos nós seremos pacientes. E naquela hora em que nós estivermos fisicamente fragilizados, certamente nós gostaríamos de ser tratados como sujeitos de direito e não como objetos da prestação de assistência médica. Naquela hora, nós vamos querer que a equipe médica que nos assistirá fará tudo possível dentro dos limites que nós estabelecemos para o nosso próprio tratamento e que a nossa fragilidade clínica em nenhum momento diminuirá o integral respeito que as nossas escolhas existenciais merecem. E nesse contexto, falando de liberdade religiosa e de valores tão preciosos, eu penso que nada mais apropriado do que as palavras de sabedoria do que é considerado o maior homem que já viveu e fundador do cristianismo, que no Evangelho de Mateus 7,12 mencionou palavras tão impactantes que ficaram conhecidas como a regra áurea. Jesus disse: portanto, todas as coisas que quereis que os homens vos façam, façam do mesmo modo a eles. De fato, isso é o que a lei e os profetas querem dizer. Por isso, eu pugno pelo reconhecimento do recurso da senhora Malvina e pela fixação da tese de que é legítimo que um paciente testemunha de Jeová adulto e capaz, em nome da sua dignidade humana e liberdade de consciência e crença, recuse transfusões de sangue. Eu me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos e agradeço muito a atenção de Vossas Excelências. Eu fico muito feliz de estar hoje perante essa Suprema Corte defendendo a causa das minorias e dos grupos vulneráveis. Esse é o caso do senhor Eli de Paula Souza. Esse cidadão manauara de 66 anos de idade pertence à minoria religiosa das Testemunhas de Jeová. E ele precisa realizar uma cirurgia ortopédica e, em razão de suas convicções religiosas, solicitou que sua cirurgia fosse feita sem transfusão de sangue. Até hoje, excelências, o senhor Eli aguarda o Estado brasileiro lhe fornecer sua cirurgia sem sangue. Então, a questão posta hoje perante esse tribunal é a seguinte: deve o Estado brasileiro custear tratamento médico sem transfusão de sangue na rede pública de saúde em razão de convicção religiosa? Entendemos, excelência, que a resposta deve ser afirmativa, por pelo menos 3 motivos. Primeiro, como minha colega até já explicou, transfusão de sangue não é o único tratamento para anemia e hemorragia. A Organização Mundial da Saúde recomenda fortemente esse programa e esse protocolo não transfusional, o PBM. O PBM, ele trata a anemia e o sangramento gerenciando o corpo do próprio paciente. E a OMS preconiza que o PBM deve ser considerado como tratamento padrão ouro. Por quê?
porque quando comparado com a transfusão de sangue, reduz as taxas de mortalidade, AVC, infarto e também tempo de internação hospitalar. O segundo motivo, excelências, é porque todos os insumos e procedimentos do PBM estão previstos nos normativos do Ministério da Saúde e nas listas oficiais do SUS, como RENAME, RENEM, SIGTAP ou PME. Inclusive, já existem algumas iniciativas bem-sucedidas de implementação do PBM em alguns entes federativos. Por exemplo, no ano de 2017, o Estado do Ceará criou o PBM como política pública de saúde. O PBM está em fase de implantação no estado do Pará, no Espírito Santo e aqui no Distrito Federal. E, recentemente, iniciou-se estudos de implementação do PBM no estado do Maranhão. Alguns hospitais do SUS já praticam PBM. E a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, tem se destacado em capacitar profissionais de saúde em PBM. O terceiro motivo, excelências, é que já existem médicos capacitados do SUS que sabem tratar sem sangue. Por exemplo, nós temos até aqui mesmo nessa assistência alguns desses médicos, cirurgiões, cardiologistas, hematologistas, que praticam a medicina baseada em evidência. Ou seja, são médicos que não ficaram parados no tempo. Médicos que continuam acompanhando o constante avanço da medicina moderna, proporcionando aos seus pacientes o que há de melhor que a ciência médica possa oferecer. Inclusive, eles sabem que no caso do senhor Eli, é possível fazer a sua cirurgia com os insumos do SUS e sem transfusão de sangue. Nós até acostamos nos autos um plano terapêutico elaborado por um médico especialista em PBM e ortopedista, contemplando os insumos do SUS. Ele está no número de ordem 193. E quais são essas medidas? Uma delas, excelência, é um medicamento chamado eritropoetina. Esse medicamento, ele atua na medula do paciente, estimulando a produção de sangue pelo próprio paciente. A Unifesp até mesmo produziu esse protocolo, trazendo todas as dosagens e prescrição desse insumo que está no RENAME para o pré- e pós-cirúrgico. Outras medidas seriam, por exemplo, uma técnica que custa, em média, R$100, excelência. Essa técnica da hemodiluição normovolêmica aguda, ela retira parte do sangue do paciente, ele é substituído por expansores de volume, de modo que o sangue do paciente fica diluído. E no ato cirúrgico, poucas hemácias são perdidas. Logo após a cirurgia, aquele sangue do próprio paciente é reinfundido em seu corpo. Um sangue seguro, um sangue limpo. Mas em casos de emergências, se houver uma intercorrência na cirurgia, um sangramento agudo, choque do paciente, a OMS preconiza que o PBM também se aplica em casos de emergência. A Unifesp, excelências, também preparou um protocolo para manejo de sangramento agudo e choque de pacientes. E dentre as várias medidas, uma máquina que está também prevista no RENEM, no SIGTAP, ela faz o seguinte, ela aspira aquele sangue perdido da cavidade cirúrgica, do ferimento, limpa, filtra e reinfunde no próprio paciente. Fica evidente, excelências, que realmente é possível realizar essa cirurgia sem sangue com os insumos do SUS no Sistema Único de Saúde. O problema, excelências, é que esses médicos eles estão sozinhos nessa empreitada. Eles também querem o apoio do Estado brasileiro. E eu posso até compartilhar uma experiência pessoal. Eu acompanhei de perto a luta de uma médica hematologista, especialista em PBM, lá no estado do Ceará. Essa médica tentou, desde a década de 90, difundir o protocolo de gerenciamento do sangue do paciente. Ela e suas colegas hematologistas, lá do Hemócio, o Hemocentro do Ceará, enfrentaram muitas dificuldades por não ter o apoio do Estado brasileiro. Essa médica, excelência, é minha mãe, ela está hoje aqui, ansiosa por um pronunciamento desse tribunal. No final, o Estado do Ceará reconheceu o benefício do PBM para a população cearense. O problema, excelências, é que o senhor Eli não nasceu e não reside no Estado do Ceará. Certamente que prover PBM apenas para parcela da população
fere o princípio da igualdade e do acesso universal ao Sistema Único de Saúde. Em conclusão, excelências, historicamente as minorias encontram voz no Poder Judiciário. As minorias não são populares o suficiente, não têm força política suficiente para atrair a atenção de outros setores da sociedade. Só lhes resta o Poder Judiciário. E já que estamos falando de liberdade religiosa, fazendo analogia, o apóstolo Paulo, ou São Paulo, ele, para defender sua liberdade religiosa, apelou para César, que era a maior autoridade judiciária de sua época. Do mesmo modo, apela-se a este Supremo Tribunal para que essa minoria religiosa e toda a coletividade receba um tratamento médico humanizado, acolhedor e livre de discriminação religiosa. Eu passo agora a palavra para minha colega, doutora Michele Fernandes, que dará continuidade à minha fala. Prosseguindo na linha de raciocínio brilhante feito pela minha colega, acredito que chegamos agora a uma pergunta muito importante. Se há tratamento médico eficaz e disponível, por que o paciente ele não coube dentro do sistema público de saúde? E há dois fatos, excelências, que constam nos autos e que nos ajudam a entender a importância dessa pergunta. O primeiro fato é que o tratamento fora do domicílio requerido pelo Sr. Eli já estava deferido, até porque todos os pacientes, independente de crença religiosa, que necessitam de cirurgia ortopédica no estado do Amazonas, eles serão atendidos por meio de um convênio firmado entre o estado do Amazonas e o estado do Rio de Janeiro. Acontece que quando o Sr. Eli, ele passa a se identificar como paciente testemunha de Jeová, o seu tratamento fora do domicílio deixa de ser aprovado. Um segundo fato interessante é que a partir do momento que o TFD do Sr. Eli passa a ser vinculado à sua religião, a União simplesmente deixa de prestar quaisquer informações técnicas a respeito do caso, ainda que intimada 7 vezes pela ministra de primeiro grau. Então, nos surge a pergunta: será que realmente o paciente testemunha de Jeová, ele cabe no Sistema Único de Saúde? Bom, para ajudar a Corte nesse sentido, gostaria de compartilhar com Vossas Excelências um caso de sucesso recente, que demonstram que é possível que o Sistema Público de Saúde possa fazer o acolhimento do paciente testemunha de Jeová sem que isso tenha um impacto orçamentário adicional. Na data de 20 de julho de 2023, foi assinado, em nome dos pacientes testemunhas de Jeová, um termo de ajustamento de conduta pelo Hospital Amaral Carvalho. Esse hospital ele é situado no interior de São Paulo, na cidade de Jaú. E eu gostaria de apenas compartilhar aqui, para contextualizar a situação do Hospital Amaral Carvalho, que, segundo informações colhidas no próprio site, esse hospital, ele trata-se da maior entidade filantrópica do Brasil especializada em oncologia, um dos 10 melhores hospitais SUS, referência e atendimento nacional no atendimento do câncer, e com a realização do atendimento de 75 mil pacientes anuais. Mas até meados do ano passado, não havia espaço para o atendimento do paciente testemunha de Jeová. Há 7 anos, excelências, eu tenho acompanhado a situação do Hospital Amaral Carvalho e dos pacientes testemunhas de Jeová daquela região. E hoje eu posso trazer com uma grande satisfação a notícia de que, após o TAC, é possível fazer o atendimento de todos os pacientes testemunhas de Jeová daquela região dentro do SUS. Todos os tratamentos, desde quimioterapia, a radioterapias, a procedimentos totalmente invasivos, com grande perda de sangue. Inclusive, tive a felicidade de acompanhar uma paciente que, há poucos meses atrás, precisava fazer uma cirurgia de grande porte para uma remoção de tumor. Ela retirou seu baço, a vesícula, o ovário e o útero. Ela foi internada no Hospital Amaral Carvalho, ela recebeu atendimento cirúrgico. No seu pós-operatório foi utilizado ferro e ácido fólico, insumos já previstos no SUS, e hoje ela se encontra recuperada em sua casa.
quais foram os investimentos que o Hospital Amaral Carvalho teve que fazer para poder atender o paciente testemunha de Jeová? Quais foram os insumos, as máquinas, os medicamentos, os procedimentos adicionais que foram incorporados pelo Hospital Amaral Carvalho para atender o paciente testemunha de Jeová? Qual foi o orçamento adicional que o Hospital Amaral Carvalho teve que requerer ao Estado para que ele pudesse acolher os pacientes testemunhas de Jeová? A resposta, excelências, é zero. Não foi necessário criar e nem adquirir nenhum insumo adicional além daqueles que já estavam previstos no SUS. Nesse caso, não foi necessário criar nenhum direito e nenhum orçamento. Foi necessário apenas um TAC. Ao Estado, coube dar a segurança jurídica necessária para que esses pacientes testemunhas de Jeová fossem atendidos ali. Nós temos acompanhado que o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, ele tem o entendimento e o Judiciário tem construído uma jurisprudência sólida em primeiro grau e segundo grau, no sentido de que o paciente testemunha de Jeová tem o direito de requerer o tratamento sem sangue, conforme chancelado pela Organização Mundial de Saúde. Nos últimos 30 anos, acompanhei mais de 30 processos judiciais em diferentes estados da federação e em todos eles, apesar de serem casos totalmente diferentes, como, por exemplo, cirurgias cardíacas complexas, transplantes de medula óssea, também tivemos cirurgias ortopédicas diversas, remoções de tumor. Em todos esses casos, o Judiciário entendeu que seria direito do paciente poder escolher o tratamento sem sangue por meio do PBM. E um detalhe muito interessante que gostaria de compartilhar com Vossas Excelências. Para todos esses casos, não foi necessário nenhuma vez requerer e nem ter o deferimento do TFD estadual. Excelências, tendo superado o argumento técnico, tendo em vista o posicionamento claro da Organização Mundial de Saúde na recomendação do tratamento sem sangue e o argumento da possibilidade de que o SUS pode realmente acolher esses pacientes testemunhas de Jeová, cabe ao Estado promover todas as ações inclusivas necessárias para o acolhimento desse paciente testemunha de Jeová e para que ele se equipare a todos os outros usuários do SUS. Assim, nós pugnamos aqui pelo indeferimento do recurso da União e pela fixação da tese muito bem enunciada pela Procuradoria-Geral. E ficamos aqui à disposição para quaisquer outras perguntas ou questionamentos. Muito obrigada. É um prazer poder falar perante essa Suprema Corte, representando a Associação das Testemunhas Cristãs de Jeová. Inclusive, estou acompanhado aqui de alguns dos representantes da associação que aguardam com expectativa o desenrolar desse julgamento. E me sinto feliz, principalmente, de poder falar a respeito desse tema, que apesar de tão caro, apesar de trazer tantos valores importantes, infelizmente ele ainda traz consigo alguma carga de polêmica, muitas vezes também algum preconceito, que ao nosso ver é gerado muitas vezes pela desinformação. Por isso é importante iniciar fazendo algumas ponderações breves que nós consideramos importantes para Vossas Excelências e, no nosso modesto papel como amigos da Corte, contribuir de alguma forma com o debate. Uma primeira questão que é importante de ser colocada, senhor presidente, é que esse julgamento não trata de um pretenso embate da religião contra a ciência. Não trata de um embate da fé contra a medicina, e muito menos de um embate das testemunhas de Jeová contra os médicos. Ao contrário, esse julgamento traz consigo a possibilidade de se produzir a convergência entre as necessidades legítimas deste grupo religioso com os melhores interesses públicos de toda a coletividade no que diz respeito a produzir uma saúde pública eficiente, acolhedora e também
economicamente sustentável. Por isso, é importante mencionar para alguns que muitas vezes defendem que o paciente testemunha de Jeová não poderia abrir mão ou se recusar a submeter a uma transfusão de sangue, porque isso violaria o seu direito à vida. É importante pontuar, senhores ministros, que essa afirmação parte de uma premissa completamente equivocada. Essa afirmação parte da premissa de que não existiria uma outra forma de se tratar anemia, sangramento, que não a transfusão de sangue. Mas essa premissa é equivocada não porque nós estamos dizendo, mas é porque a ciência tem apontado numa direção completamente oposta, como já foi colocado aqui pelas minhas colegas que me antecederam. Inclusive, eu gostaria apenas de enfatizar que no ano de 2021, a Organização Mundial da Saúde emitiu essa diretriz sanitária mundial, dizendo que é urgente os países implementarem esse programa para gerenciar o sangue do próprio paciente. E por que a OMS disse isso? Qual a razão principal? Nós juntamos aos autos já esse documento e fizemos chegar também aos gabinetes de Vossas Excelências. E aqui na página 5, esse documento ele é baseado em mais de 220 referências de estudos científicos. E na página 5 do documento, a OMS traz um estudo realizado na Austrália, em 4 hospitais, em que se implementou esse programa, e ao final das análises, esse estudo envolveu mais de 600 mil pacientes. E ele traz um dado relevantíssimo. Um dos achados desse estudo foi a redução de 28% da taxa de mortalidade dos pacientes. Mais de 600 mil pacientes, 28% de redução da mortalidade. Basta a gente fazer as contas e ver onde é que estaria a violação do direito à vida. E não só isso, nós temos aqui hoje, presentes nesse plenário, algumas dezenas de homens e mulheres, testemunhas de Jeová, que já se submeteram a tratamentos de saúde no SUS, desde cirurgias mais simples até cirurgias complexas, de grande porte, e que, por curioso que possa parecer para alguns que defendem o contrário, eles estão todos vivos e presentes aqui para contar a sua história. Então é importante colocar isso, que essa premissa de que a recusa à transfusão violaria o direito à vida, ela não se sustenta do ponto de vista científico. Segunda premissa, que muitas vezes se equivoca, há quem defenda que, ok, pode ser que exista o tratamento, pode ser que ele seja melhor, mas ele é caro, ele onera o Estado, ele impacta a saúde pública. Esse mesmo estudo, senhor presidente, trazido na diretriz da Organização Mundial da Saúde, aponta numa direção oposta. Nesses 4 hospitais em que foi implementado esse programa, ao final de 6 anos de condução do programa, de um investimento inicial de 3,5 milhões de dólares, o resultado final encontrado foi uma economia na casa dos 100 milhões de dólares, apenas em 4 hospitais. Dá para nós termos uma ideia do impacto que isso poderia ter no nosso sistema de saúde, quando a ciência está apontando que é possível economizar, que é possível fazer isso dentro do nosso sistema. Mas se é assim, se existe o tratamento, se é possível acomodar dentro do sistema público, qual é a dificuldade dos cidadãos testemunhas de Jeová? Qual é o problema existente? Porque, inclusive, nós já temos, como foi mencionado, algumas iniciativas muito louváveis no país. Como foi mencionado no estado do Ceará, esse programa já é política de Estado desde 2017, com ótimos resultados. Aqui no Distrito Federal, a Secretaria de Estado do Distrito Federal já está implementando o programa. Montou um grupo de trabalho, selecionou os principais hospitais e já está trabalhando nisso. Nós temos também, em São Paulo, como foi mencionado, na Unifesp, no Hospital Universitário da Unifesp, 100% SUS. O tratamento já é feito em cirurgias cardiovasculares, neurocirurgia, transplante renal e em outras disciplinas. E mais, os profissionais da Unifesp têm feito um empenho louvável de compartilhar esse conhecimento com outras instituições. Por meio de convênios institucionais, eles oferecem gratuitamente o curso de capacitação no PBM, compartilham a experiência. Ou seja, é possível. Então, qual é o problema? Qual é a dificuldade? A dificuldade
é que, por não haver uma resposta conclusiva sobre se é legítima a recusa da transfusão de sangue pelas testemunhas de Jeová por convicção religiosa, o fato é que, muitas vezes, esses pacientes ficam na porta do hospital. Pelo Estado brasileiro não ter dado essa resposta ainda, o que acontece é que, muitas vezes, eles não conseguem nem chegar até o médico, o profissional que vai avaliar. Só para exemplificar, nos últimos meses, nós acompanhamos o caso de 3 pacientes que tiveram uma fratura de fêmur, assim como o senhor Eli tratado num dos casos aqui. E aí, inicialmente, eles foram recusados lá no hospital em que eles estavam sendo atendidos. E aí, com o decorrer do tempo, até se levantar as informações, as tratativas com o hospital, conseguir a documentação, ingressar com uma ação judicial para conseguir uma liminar que determinava o tratamento, o que aconteceu, nos 3 casos, houve a consolidação da fratura. Ou seja, o osso se colou por conta própria, de forma equivocada. E um desses pacientes está hoje com 4 centímetros a menos em uma das pernas. E ele vai ter que conviver com isso se não quiser passar por um outro procedimento para quebrar novamente o osso, para fazer a cirurgia e colocar novamente. Sendo que, talvez em algumas horas de cirurgia, ele já estaria de alta, em casa, recuperado, utilizando o que o sistema poderia oferecer para ele. E para concluir, senhor presidente, eu gostaria aqui, nessa oportunidade, de relembrar as palavras de Vossa Excelência no julgamento da ADI 4439, que também tratava da liberdade religiosa. E Vossa Excelência, naquela oportunidade, fez a seguinte reflexão, de que a religião, para aqueles que seguem os seus preceitos, é mais do que uma simples visão de mundo, mas é a condição de verdadeira existência. E naquela oportunidade, Vossa Excelência invocou um precedente da Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso Kokkinakis versus Grécia. E uma curiosidade a respeito desse julgamento é que o senhor Minos Kokkinakis também era uma testemunha de Jeová. Ele foi encarcerado mais de 60 vezes, respondeu a 19 processos, e sabe qual era o crime do qual ele era acusado? Proselitismo. Por querer compartilhar com seus vizinhos aquilo que ele entendia da Bíblia. Então, foi entendido naquele julgamento por aquela corte, é que a liberdade religiosa não se restringe apenas ao âmbito privado. É necessário poder haver a externalização dessa fé. E é assim que é no caso das testemunhas de Jeová, senhores ministros. Presidente, Vossa Excelência permite uma indagação Sem em matéria dúvida. de fato. Pois não, Obrigado. ministro. Tanto Vossa Excelência como as ilustres advogadas, e a quem homenageio pela qualidade da sustentação, fizeram seguidas alusões a casos de cirurgias. E isso, creio que, do ponto de vista fático, está bem claro. Mas eu gostaria de indagar de Vossa Excelência 2 situações, se há casuística, chamemos assim, na respeitável igreja que as senhoras e os senhores representam. A primeira indagação é sobre situações de emergência imprevisíveis. Um grave acidente de trânsito, em que o SAMU vai lá, socorra a pessoa e leva a pessoa inconsciente para o hospital. É utilizado apenas aquele cartão a que uma das doutoras fez alusão, ou nestes casos há uma compreensão de que a pessoa recebe a transfusão, depois busca, chamemos assim, uma absolvição religiosa? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, no caso de crianças, recém-nascidos, 6 meses, como se dá o suprimento da óbvia impossibilidade de manifestação da vontade? Porque todas as sustentações, como disse, de alta qualidade, aludiram à mesma circunstância, que é absolutamente compreensível. Cirurgias planejadas, eletivas ou não, mas planejáveis, chamemos assim. Eu gostaria de indagar essas outras 2 situações para um melhor esclarecimento em outro momento. Agradeço ao presidente. Obrigado, Vossa Excelência, doutor Laércio. Vossa Excelência continua com a palavra, com tempo adicional para responder ou apresentar as questões que tiver em face da manifestação. Eu só queria do explicar ministro por que eu fiz para o Amicus Curiae, porque ele é amigo da corte. Por isso que eu fiz isso. Presumivelmente. Muito bem, ministro. Eu primeiramente agradeço a pergunta, a oportunidade de trazer esse esclarecimento também. Eu acho que esse debate no plenário
favorece, né, a essas respostas. Então, nas questões de urgência e emergência, eu não tenho conhecimento técnico médico, mas eu posso falar um pouquinho da nossa observação a nível nacional e mundial do que acontece. A própria Organização Mundial da Saúde, nesses estudos, enfatiza que mesmo nas situações de urgência e emergência, é possível se utilizar técnicas que evitem a transfusão de sangue. O que acontece muitas vezes na nossa realidade aqui é que pelos hospitais, por não haver ainda um engajamento, né, do Estado brasileiro como um todo, desses profissionais estarem preparados para essas situações, o que acontece é que eles acabam ficando numa situação de recusa de atendimento, de recusa de tratamento, e aí o paciente tem que, de outras formas, tentar chegar até um outro profissional, mas numa situação de emergência isso fica prejudicado. Mas na questão espiritual, né, que Vossa Excelência indagou, a Associação das Testemunhas de Jeová mundialmente tem atuado no sentido de respeitar as decisões individuais de cada membro da religião. Ou né? circunstâncias individuais que são... A pessoa está inconsciente. Isso, enfim. Exatamente. E o médico tem um dever ético. Sim, mas é importante... O paciente vai ser culpabilizado, não do ponto de vista jurídico, do ponto de vista... É esse o confronto de direitos fundamentais. O que acontece é que, na sua imensa maioria, os pacientes testemunhas de Jeová, eles portam esse cartão, fazem cópias, deixam com os familiares, inclusive, para evitar esse tipo de situação, né? Mas é importante frisar, ministro, que para um cidadão, para um ser humano testemunha de Jeová, sofrer uma transfusão de sangue contra a sua vontade é equiparado a um estupro, por exemplo. A gente tem casos, por exemplo, de pacientes com diagnóstico de estresse pós-traumático por conta dessa situação. Tamanho impacto que aquilo causa nessas pessoas. Eu agradeço ao senhor. Obrigado. Concluindo, senhor presidente, brevemente, então, colocadas essas questões, algo importante a ser enfatizado é que, se a resposta ser dada às duas questões levantadas nesses dois recursos, se nós admitíssemos aqui que a liberdade religiosa não permite que o paciente testemunha de Jeová possa se recusar a submeter uma transfusão de sangue, e se nós admitíssemos, por outro lado, que a liberdade religiosa não justifica que o Estado tenha que prover um outro tipo de tratamento tão ou mais eficaz, então é triste reconhecer, mas nesse caso nós estaríamos diante de uma espécie de banimento dessa religião no país. Porque não haveria possibilidade desses cidadãos externalizarem a sua fé. E aquele que é considerado o maior sistema de saúde do mundo não poderia compactuar ou permitir algo assim. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez a atenção de Vossas Excelências. Eu serei breve, Excelência. Eu gostaria de trazer 2 esclarecimentos que entendo pertinentes para o entendimento dessa causa. O primeiro é que as testemunhas de Jeová lidaram com essa situação ao longo dos anos em alguns países. E nós notamos que, onde se deixou de lado o chamado paternalismo médico para solidificar a autonomia do paciente, o conflito trazido a esta corte deixa de existir. Para contribuir, nós juntamos aos autos decisões de Supremas Cortes, como da Argentina, do Chile, da Colômbia, do Japão, da Coreia do Sul, da África do Sul, da Namíbia, e inclusive posicionamento da União Europeia positivo para que a testemunha de Jeová possa recusar uma transfusão e também possa optar por outro tratamento também avalizado pela ciência. E o segundo e último esclarecimento, que eu agradeço muito por poder estar fazendo, é que nós observamos que nos países em que houve um progresso na aplicação das orientações da OMS, como o PBM, que foi muito bem explicado pelos colegas anteriormente, as testemunhas de Jeová passam a ser naturalmente respeitadas. Isso porque as testemunhas de Jeová não querem pleitear um direito de morrer, ou alguma forma de suicídio ou de eutanásia, excelências. O que as testemunhas de Jeová desejam é recusar uma transfusão de sangue e poder optar por outro tratamento também avalizado pela ciência.
Esse processo nós estamos tratando da questão dos adultos, mas até acrescentando para esclarecimento, como alguns procedimentos científicos avalizam tanto e chancelam, nós entendemos que os pais poderiam decidir aplicar os mesmos procedimentos seguros da ciência aos seus filhos. Cito como exemplo a NHS, aí gostaria de compartilhar uma visão internacional, excelências. A NHS, o Sistema Público de Saúde do Reino Unido, acolhe testemunhas de Jeová, em diretriz específica. Tanto é que eu gostaria de citar que a Associação de Anestesistas da Inglaterra declara, com base na orientação da NHS, que o gerenciamento do sangue do paciente PBM é agora comumente empregado. A questão, ou melhor, a gestão das testemunhas de Jeová é semelhante às medidas do PBM. A estrutura ética e legal em relação ao consentimento também mudou. A recusa de transfusão de sangue não se limita às testemunhas de Jeová. Esse é um esclarecimento que gostaríamos de fazer. Na mesma linha, excelências, a Austrália, que declara expressamente: qualquer paciente adulto competente pode se recusar a receber uma transfusão de sangue. E, por fim, encerrando, cito a Associação Internacional de Transfusão de Sangue, que na sua diretriz, que inclusive é chancelada pela OMS, declara: o paciente tem o direito de esperar que a sua autonomia seja respeitada, devem ser fornecidas a ele as informações para permitir a decisão de aceitar ou recusar o procedimento. Qualquer diretiva anterior válida deve ser respeitada. Em conclusão, excelências, nós esperamos que esse julgamento seja um marco, não apenas para o Brasil, mas também para o mundo. E nós sabemos que, com essa decisão, nós esperamos que as testemunhas de Jeová, pacientes no Brasil, tenham os mesmos direitos de testemunhas de Jeová, pacientes em outras partes do mundo. Mas também que a autonomia do paciente seja resguardada em nosso país e que todo paciente também possa ter resguardada a sua autonomia. Agradeço muito permitirem que eu possa prestar esses esclarecimentos à Corte. Senhor presidente, é com muita honra que venho a esta tribuna numa sessão que, para nós, é histórica, porque versa um caso que é típico de uma Corte Constitucional. Caso típico de uma Suprema Corte, porque envolve a proteção de uma minoria claramente hostilizada, historicamente perseguida, quase que aniquilada no nazismo. Uma minoria religiosa que tem como dogmas sinceros, centrais, posições como não saudar a bandeira, não celebrar datas nacionais, não celebrar feriados, não receber sangue, ter um proselitismo insistente. E por isso mesmo, uma minoria não compreendida, não aceita e perseguida. E como consequência, uma minoria que tem se socorrido das Supremas Cortes pelo mundo, como forma de resguardar o núcleo essencial de sua liberdade religiosa. Eu trago aqui uma pequena passagem de Chuck Smith, em que ele ressalta como os testemunhas de Jeová são centrais na definição da liberdade religiosa pela Suprema Corte Americana. Ele diz o seguinte: poucos americanos estão conscientes da valorosa contribuição que as testemunhas de Jeová fizeram para as leis de nossa nação. Doutrinadores, no entanto, há muito reconhecem que as testemunhas de Jeová são as campeãs da batalha constitucional pela proteção da liberdade religiosa. Como bem analisou um estudioso sobre a contribuição das crenças na proteção do livre exercício religioso, dificilmente no passado algum único grupo foi capaz de moldar o curso ao longo do tempo de algum tópico de nosso vasto corpo constitucional
como fizeram as testemunhas de Jeová. Em 1950, as testemunhas de Jeová já haviam ganho 150 casos nas Supremas Cortes Estaduais Americanas e já haviam firmado 30 precedentes da Suprema Corte. E cá estamos, no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, trazendo a questão das testemunhas de Jeová, que hoje, senhores ministros, representam 1.800.000 pessoas no Brasil. São 1.800.000 pessoas que professam a crença religiosa da testemunha de Jeová. 1.800.000 pessoas, ministro Dino, que andam com a carteirinha em seu bolso. E me lembro, ministro Alexandre de Moraes, na época que Vossa Excelência me orientou na minha dissertação de mestrado sobre liberdade religiosa, ainda em 2007, que mergulhei nas testemunhas de Jeová, e elas então andavam, ministro Dino, não só com a carteirinha, mas com um parecer plastificado no bolso do saudoso professor Celso Bastos, que dava a elas, sim, o direito não de escolher pelo suicídio. Elas não querem morrer. Isto não é um suicídio. Não há o desejo do resultado morte. Elas desejam viver, mas viver com dignidade. Viver segundo os ditames mais sinceros, mais sensíveis da sua crença religiosa. Elas não querem ter que fazer a escolha trágica entre a sua convicção religiosa ou acesso ao sistema público de saúde. Esta é uma escolha que nenhum outro aderente religioso precisa fazer. Então, por que é que nós imporíamos isso a esta minoria hostilizada que demanda, sim, um acolhimento ainda maior dos tribunais constitucionais que têm acolhido esta demanda? Trago como exemplo Estados Unidos, Espanha, Canadá, Argentina, México, Japão e Inglaterra. Todos eles já reconheceram o que se pede aqui, neste dia histórico, a esta Suprema Corte. Não quero tomar o tempo excessivamente de Vossas Excelências, mas falando um pouco de teoria dos direitos fundamentais, tema que o nosso Procurador-Geral da República e o relator, ministro Gilmar Mendes, dominam com excelência, mas aqui há algumas peculiaridades no suposto conflito de direitos fundamentais. A primeira peculiaridade: os direitos fundamentais em suposta situação de antagonismo, a vida de um lado e a liberdade religiosa de outro, os titulares são a mesma pessoa. Eu mesma sou a titular de ambos os direitos em situação de antagonismo. E isso impõe ao intérprete um olhar diferenciado. Eu não estou falando de um comportamento individual que atinge a esfera jurídica de um terceiro. Eu não estou falando de uma recusa à vacina, que, muito embora diga respeito apenas a mim, pode colocar em risco a coletividade como um todo e pode colocar em risco um programa maior de saúde pública de erradicação de uma doença. Eu não estou falando disso. Estou falando de dois direitos fundamentais em suposta situação de litigiosidade que atingem apenas uma pessoa e mais ninguém. E neste caso, nesse específico caso, que é muito particular, os teóricos de direitos fundamentais conferem uma especial prevalência à harmonização prática feita pelo próprio titular, a concordância de direitos feitas por aquele que é o único atingido por a sua escolha. E a razão de ser deriva da própria dignidade da pessoa humana e do mínimo de autonomia existencial e de busca da felicidade. Doutora Cláudia, eu creio que Vossa Excelência, em termos de matéria fática, não entendeu o pressuposto da minha indagação. Não é de um modo geral, eu até frisei isso. Eu estou me referindo a uma criança de 6 meses. É este o caso. Ou a hipótese de uma pessoa que está absolutamente inconsciente. É este o caso. Claro que se a pessoa está consciente, como todos os que foram mencionados na tribuna, uma cirurgia, etc., é evidente que esse argumento é aplicável. A indagação que eu fiz é quando a pessoa não consegue manifestar a vontade porque está impossibilitada. É isso. E há, para sua reflexão posterior, um outro direito fundamental que é complexo nesse caso, que é o dever do médico, nas hipóteses em que não há liberdade de consentimento.
por isso que essa teoria não se aplica a esses casos. Eu queria responder, ministro Dino, mas fora do meu tempo. Só uma resposta. São mais ou menos... O tempo é de Vossa Senhoria. O tempo ruge. Para a redarguição. Na verdade, são 3 filtros, em tese, na questão das testemunhas de Jeová. A primeira é do maior, capaz, consciente, que externa a sua vontade, e estes 2 casos é que estão aqui submetidos à repercussão geral. Um segundo, que seria intermediário, seria do maior, capaz, que externa a sua vontade livremente consentida, mas o faz por meio de um documento que ele porta. Esta situação intermediária, ministro Dino, a gente poderia fazer uma equivalência com o doador de órgão. Então, eu, na minha carteira de habilitação, posso dizer que sou doadora de órgão e essa minha manifestação de vontade constante do meu documento de habilitação vai valer. Então, eu faria esta equiparação, mas esse não é o caso sob repercussão geral. E um terceiro filtro, e aí sim, impossível não concordar com Vossa Excelência, um hard case ainda mais difícil é a questão do menor. E aí entra a questão do papel dos pais na formação religiosa dos filhos. Essa envolve outros direitos fundamentais em situação de antagonismo que não se colocam neste momento. E aí já não tem a questão da mesma titularidade, por isso que não abordei. Mas eu, na coluna do meio, que seria o documento, eu equipararia a carteira de motorista. E se eu entender que o documento do testemunho de Jeová não vale, então a minha carteira de motorista, autorizando a doação de órgão, que é uma política pública importantíssima, também não valeria. Não acho que esse seja o caso. Voltando, então, à linha, e vou chegar no médico, ministro Dino, que eu preciso responder a Vossa Excelência. Na linha da questão da ponderação dos direitos fundamentais, para além dessa peculiaridade da mesma titularidade, aqui há uma segunda peculiaridade, ministro Flávio, que não há a disposição do direito vida. Porque daí a gente entra numa outra questão de direitos fundamentais, que é sobre a renunciabilidade dos direitos fundamentais. Posso eu renunciar ao meu direito fundamental à vida, à liberdade? Posso optar ser escravo? Posso optar por morrer? Esse é um debate dificílimo em teoria dos direitos fundamentais, mas ele não se coloca aqui. E por que não se coloca? Porque as testemunhas de Jeová não desejam morrer. Elas não querem morrer. Elas não abrem mão do seu direito fundamental. Não há renúncia ao direito fundamental vida. O que há aqui é a assunção de riscos calculados derivados da liberdade religiosa. E aqui abro um parênteses. Porque toda vez que falamos em tratamento médico, falamos da assunção de riscos. Se eu opto por me submeter a uma cirurgia plástica estética, eu assino um termo de consentimento de risco, ministro Fachin, porque uma pessoa a cada 10 mil não volta da sedação, não volta da anestesia. Não há procedimento cirúrgico nenhum isento de risco. E nem por isso eu sou proibida de me submeter a um procedimento estético. Eu desconheço uma pessoa diagnosticada com câncer que não possa escolher não se submeter à quimioterapia, consideradas as consequências desse tratamento. Muito embora isto implique na assunção de um risco maior do evento que não se deseja, que é o evento morte. Eu também posso me voluntariar a um tratamento experimental de uma determinada doença e, com isso, me submeter ao risco de este tratamento me levar ao evento morte, que eu não desejo. Mas assumir riscos faz parte de todo e qualquer procedimento médico. E não compete ao médico substituir o paciente, entendemos nós, na escolha dos riscos que ele está disposto a correr. Hoje, por exemplo, há uma linha de pessoas que não se submetem mais à remoção da próstata em câncer de próstata. Opta-se pelo acompanhamento ativo. É uma escolha com riscos, mas uma escolha possível. E não existe um médico que possa obrigar a pessoa a escolher por tratamento outro. Então, indago a Vossas Excelências. Por que essa escolha de risco é legítima em tantas hipóteses, mas quando a razão de ser é a fé, encontra-se uma resistência? Presidente, eu posso ser abusivo? Não. Eu já falei 2 vezes, eu sei. Fique à vontade, ministro Dino. Eu agradeço, Vossa Excelência. Eu garanto que é a terceira e última.
porque é amigo da corte. Eu sempre lembro isso, não é inimigo da corte. Doutora, apenas para reflexão posterior, porque o julgamento não é hoje. Nesses casos que a pessoa, primeiro que a senhora mencionou, maior, capaz, etc., é claro que a vontade do paciente não pode ser subordinada do médico. Estamos de acordo. As situações são outras, que são os hard cases. E eu indago a senhora pode vender seu rim? A senhora pode vender sua córnea? A senhora pode colocar um anúncio na internet, estou vendendo meu rim, estou vendendo minha córnea. Por que eu faço essa pergunta de colisão radical de direitos fundamentais? Para lhe dizer que o caso não é tão simples quanto aparenta. Porque a senhora não pode vender seu rim. A senhora não pode vender sua córnea. Mesmo a senhora sendo maior, capaz, inteligente, a senhora não pode. Porque há limites legais. Então, nem tudo é disponível quando se fala do corpo. Apenas para me lembrar isso. Respondendo a Vossa Excelência, é porque não há o direito fundamental de gerar lucro a partir da alienação do corpo. Mas eu tenho o direito fundamental de professar a minha crença e de me autodeterminar segundo a crença que eu professo. Então, talvez a comparação... sei que foi no limite, esgarçando o fundamento, mas talvez a comparação não revele a sinceridade, a honestidade e a centralidade. E muito do que se resiste, e a colega que me antecedeu falou muito bem, a partir do momento em que a recusa ao tratamento veio acompanhado da motivação religiosa, a AGU sumiu. Ela foi intimada 17 vezes a falar e ela sumiu. E aí, com todo respeito, ministro Dino, não podemos ignorar o fator da pré-compreensão do fenômeno religioso mesmo, da heterodoxia, da não aceitação do diferente, do dogma que foge do ordinário, que motivou a perseguição às testemunhas de Jeová pelo mundo todo. Não se compreende, não se aceita. Mas a fé e os dogmas de fé não são racionalmente apreensíveis. Para muitas pessoas, idolatrar uma estátua não faz sentido nenhum. Para outras faz. Para umas pessoas, receber um pedacinho de pão na boca não faz sentido nenhum. Para outras, é o Deus vivo. Para muitas pessoas, um copo de vinho nada fala. Para outras, é o sangue. E para muitas pessoas, receber um tratamento, uma transfusão forçada de sangue, é uma violação. E aí aproveito para completar o colega que me antecedeu, há um trauma gigante das transfusões compulsórias recebidas por testemunhas. Fala-se em morte em vida, dada a centralidade, a honestidade desse dogma para as aderentes. E é por isso que elas se socorrem das Supremas Cortes como instrumento de proteção da sua própria sobrevivência enquanto crença legítima e tradicional. Meu tempo, presidente, lamentavelmente se esgotou. Então, o que pedimos nesse caso é o desprovimento do recurso do Amazonas, e aqui, com todo respeito, o procedimento é custeado pelo SUS. Só o que ele quer é uma transferência de domicílio. Não se justifica não dar, porque não se faz cirurgia de alta complexidade em Manaus. Toda e qualquer cirurgia precisa ser fora. Por que não mandar para o interior de São Paulo, onde não se faz com sangue? A pré-compreensão precisa ser vista. A gente precisa tirar a pré-compreensão de debaixo do tapete e entender que ela se faz presente nessas situações. E no caso de Maceió, tanto era absurdo que a cirurgia já foi feita, o evento morte que não se desejava não ocorreu, o que apenas revela e acentua a arbitrariedade da negativa estatal. Muito obrigada, senhores ministros. Muito obrigada pelo diálogo, ministro Dino. Foi uma honra. Obrigada, ministro. Obrigado. Gostaríamos de pontuar até porque os que me antecederam já discorreram bastante sobre alguns aspectos sobre os quais nós iríamos pontuar. Mas, basicamente, o 952, o tema 952, versa sobre o dever do Estado arcar com o custo de tratamento médico de uma pessoa que faz uma recusa terapêutica. Então, vamos falar um pouquinho da questão financeira, porque eu acho que não foi tratada até agora. Esse PBM sobre o qual se falou aí, essa abordagem de tratamento diferente, daqui a pouco eu entro até um pouquinho nessa questão da urgência e emergência, ministro Flávio Dino. Esse programa, ele tem o condão de evitar contendas. Esse plenário aqui já falou hoje sobre desjudicialização. Então, esse
esse PBM, ele traz opções terapêuticas que tornam desnecessária a discussão sobre autonomia. Porque, na verdade, a gente só discute autonomia se houver conflito. Se não há conflito, não há por que se falar de autonomia. Então, em primeiro lugar, nós precisamos pensar que toda essa ampla gama de cirurgias eletivas, de cirurgias até... Vamos dividir a urgência, ministro Dino, e demais ministros, lógico, né? Entre urgência e emergência, senhor presidente. Urgência e emergência. A urgência, o PBM contempla de várias formas, com várias técnicas. E por que isso? Porque a medicina é dinâmica. Nós, seres humanos, nós lutamos para solucionar os problemas. Imagine uma pessoa com alergia. Uma pessoa com alergia a um medicamento específico que é prescrito pelo médico. O que o médico faz? Fala, não, é alérgico, eu não posso tratar. Não, ele fala, peraí, esse caminho não dá, eu vou buscar outro. Pois o PBM são isso, são caminhos. Aquela petição que chega muitas vezes no gabinete de um juiz dizendo, olha, como se houvesse uma dualidade, uma bifurcação de caminhos, dizendo ou morre ou toma transfusão de sangue. Ela é uma premissa equivocada. Isso é um pseudo-dual. Não há dualismo aí, não há dois caminhos. Existem múltiplos caminhos. E na questão do PBM, esse estudo que foi feito na Austrália, e foi um estudo robusto, com 600 mil pessoas, um estudo médico de 600 pessoas já é robusto. De 6 mil pessoas é muito forte. Durante 6 anos, foram estudados os resultados da implantação do PBM em 600 mil pessoas. E o resultado financeiro, porque eu falei que eu ia falar de dinheiro, foi uma economia de 100 milhões de dólares. Nós estamos falando de R$500 bilhão economizados na implantação desse programa nesses hospitais específicos lá na Austrália. Então, talvez a gente pudesse até repensar a questão do 952. Porque a questão é, o Estado deve custear o tratamento de uma testemunha de Jeová que recusou a terapia? Na verdade, não. Talvez a questão aí seja perguntar por que o Estado brasileiro está desperdiçando dinheiro ao não implementar um programa recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Uma sentença no Rio de Janeiro, a sentença da Justiça Federal, condenou a União a implantar o PBM em todos os hospitais federais do Rio de Janeiro. O MPF, foi proposta pelo MPF, o Ministério Público Federal recorreu para estender isso para todo o território nacional, e lá a sentença, tem aqui um excerto da sentença, diz que os profissionais médicos, diz aqui, excerto da sentença, embora existam normas gerais e diretrizes, as atribuições não são desenvolvidas, abre aspas, de maneira coordenada, o que prejudica a otimização e o controle das ações voltadas ao PBM. Então, a discussão de autonomia, que é um dos temas aqui discutido, ela vai apenas nesses casos extremos, onde se elimine essa possibilidade, se elimine essas opções. Então, nós não estamos falando de eletivo, nós não estamos falando de urgência, e até na emergência há recursos. E se eventualmente não houver, aí nós vamos ter que discutir autonomia, e não há como obrigar um paciente adulto e capaz, nós só estamos falando aqui de adulto capaz, criança é outro debate, não há como obrigá-lo a receber um tratamento médico. Para finalizar, eu sei que eu até passei uns segundos aqui do meu horário, mas para finalizar, eu vou trazer à baila, se o senhor me permite, senhor presidente, o enunciado recentemente aprovado, 13 e 14 de junho, na primeira jornada de Direito da Saúde do Conselho da Justiça Federal. O enunciado diz assim, abre aspas, a intervenção médica e cirúrgica em paciente adulto e capaz exige o seu prévio e expresso consentimento livre, consciente e informado, que inclui o direito de recusa. E olha que interessante agora, salvo a hipótese de emergência médica em que o paciente não possa externar a sua autodeterminação e não tenha deixado diretivas médicas antecipadas que permitam ao médico conhecer as escolhas do paciente. Ou seja, se o médico, por qualquer meio legítimo, tiver conhecimento da recusa, ele deve respeitar. Se ele não tiver conhecimento, não há que se discutir, né? Mas se ele tiver, há que respeitar. Assim, como conclusão, a Defensoria Pública entende que, por qualquer prisma que se olhe,
no caso de recusa terapêutica por pessoa maior capaz e informada, as opções terapêuticas que tenham base científica devem ser utilizadas e, em qualquer circunstância, por uma questão de direitos humanos, direitos fundamentais, a autonomia do paciente deve ser respeitada. Eu deixei os livros e vim hoje nessa tribuna com um profundo respeito e senso de responsabilidade falar pela Sociedade Brasileira de Bioética. E faço isso porque este tema, ele sempre nos é avocado em todas as aulas de todas as turmas de bioética e de direito constitucional. O contexto desses debates, Excelência, é um contexto em que a ciência da saúde se desenvolveu tanto que as informações de saúde, elas dobram a cada 73 dias. Mal se completam 2 meses e meio, já temos o dobro de informações. Curiosamente, hoje cedo, a caminho deste tribunal, o New England Journal of Medicine mandou o boletim do dia. Qual era o primeiro artigo? A disponibilidade de sangue para procedimentos clínicos no mundo, porque se trata de um preceito essencial para a boa prática médica, não diferenciando qual sangue, se doado para si ou para outrem. Mas veja a importância do que nós estamos falando e algo de hoje cedo, de um dos maiores periódicos do mundo. Junto a isso, a progressão da civilização fez com que os seres humanos passaram a empoderar-se de si mesmo, podendo cada vez mais fazer escolhas existenciais. É este o contexto que surge a judicialização da bioética, inclusive com casos paradigmáticos que viraram filme mundo afora, e também esta Suprema Corte já se debruçou tantas vezes com questões complexas e sensíveis como esta que nós estamos falando hoje. É este o contexto que vem trazer a mensagem da Sociedade Brasileira de Bioética, que vou resumir pelo tempo a 2 pontos. O primeiro deles precisa ser muito claro. A autonomia do paciente é, sim, um direito fundamental sanitário implícito à nossa Constituição Federal, que decorre diretamente dos direitos humanos e do direito fundamental à saúde. Dito isto, eu queria ressaltar que, pelo breve tempo que tenho, apenas que ao longo da história da humanidade, incontáveis desrespeitos à autonomia de pacientes aconteceram. Reparem que eu não estou falando sequer da motivação religiosa, porque transcendem a motivação religiosa, mas quando ela está presente, parece que é a regra que ocorra. Até hoje nós abrimos sites jurídicos e vemos notícias disso acontecendo, mas não é apenas com a liberdade religiosa. O estado da Califórnia nos chocou com notícias de que ainda estavam praticando eugenia em 2013. Ontem, pensando historicamente. Mas, para proteger isso, há uma Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos que nos artigos 5 e 6 diz claramente sobre a autonomia e o consentimento do paciente como direitos humanos. Todavia, aqui reside uma questão que esse tribunal precisa enfrentar, a insegurança jurídica, porque há uma grande lacuna normativa, como bem o ministro Flávio Dino tem apontado. Como é que será exercida esta autonomia? Sobretudo porque está vigente a Resolução 2232 de 2023 do Conselho Federal de Medicina, cujo artigo 11 diz, em caso de risco à vida, tem que se usar qualquer tratamento que faça manutenção de vida. Observe, então, os profissionais de saúde, a insegurança jurídica que eles se encontram. Trata-se, portanto, de observarmos uma questão que é um pouco mais ampla do que isso. Além, é claro, de como é que será registrado o exercício dessa autonomia. Um testamento vital será suficiente? Se eu pegar um papel desse e escrever, será suficiente? Preciso registrar no cartório ou não? Em quais condições? Aliás, as regras do direito civil para questões patrimoniais de negócios jurídicos são válidas para questões existenciais que dizem respeito ao consentimento? São questões que precisaremos enfrentar nessa Suprema Corte. E a segunda mensagem diz respeito à compatibilização dessa autonomia que precisa estar em consonância com a democracia sanitária. A Constituição Federal de 88, ela estabelece um paradigma muito claro de democracia sanitária. Uma democracia que é pautada pela redução da simetria de acesso a tratamentos. Veja o caso em questão. Em um estado tem, no outro não tem.
que é pautado também pela participação social e o controle social para que a sociedade possa dizer o que entende por saúde. Mas, sobretudo, é pautado pela saúde baseada em evidências, porque é o que esta Suprema Corte tem decidido. Nesse sentido, e já sabendo que meu tempo já se esgotou, quero chamar a atenção para a questão do PBM. Ele está incorporado difusamente e ele é uma cultura. Ele envolve treinamento, envolve cirurgia minimamente invasiva. Nós temos a incorporação para planos de saúde, tem código para ser pago, mas no SUS não tem. É uma incorporação parcial ao nosso sistema de saúde que cria diferenças que a Constituição não autoriza. Nesse sentido, portanto, quero enfatizar que esta autonomia em consonância com a democracia sanitária necessita ser balizada para que não se compreenda jamais que possa pedir antibiótico quando é uma doença viral, kit Covid, emplastro Bras Cubras e outros tantos males que já passou por esta República. Sobretudo, essa é uma oportunidade única desta Corte avançar nessa democracia sanitária, protegendo tanto a autonomia quanto a saúde baseada em evidências. E aqui deixo uma frase para encerrar de Sérgio Aroca, um grande mentor de todo esse sistema de saúde: democracia é saúde. Muito obrigado, excelências. É preciso não perder de vista que a democracia ou é social e inclusiva ou simplesmente não é democracia. Agostinho Ramalho Marques Neto. Destacamos que na relação entre médico e pacientes deve se superar esse paradigma do paternalismo médico já mencionado, um modelo de alijamento do paciente do processo de tomada de decisões. Contemporaneamente, o objetivo do médico deve ser respeitar o exercício da autonomia do paciente. As exceções já mencionadas de saúde pública, como a vacinação, na medida que não há prejuízo de direitos de terceiros nos casos em tela, que são de maiores capazes, para nós realmente não se evidencia colisão de direitos fundamentais. Mas em resposta ao ministro Flávio Dino, que trouxe argumentos importantes, mais limites para a nossa compreensão, o nosso Instituto entende que quando o paciente for incapaz, o processo decisório deve ser conduzido pelos pais no exercício do poder familiar ou pela família, como guardiã do enfermo, devendo sempre o processo decisório levar em conta a escala de valores eventualmente exteriorizadas pelo paciente, em especial as suas opções religiosas, até então externadas. Em caso de discordância entre os pais, também aqui objeto de arguição aqui do nosso ministro, deverá o médico, em excepcional medida, substituir a decisão pela decisão judicial, a decisão para poder rebater eventuais dilemas do processo decisório do poder familiar. Deve-se assegurar que uma pessoa não seja meio para a realização de outra decisão, aquela médica, evidenciando-se a instrumentalização do ser humano, por não ser ele objeto das intervenções, mas sujeito de seu destino e das suas próprias escolhas. Caberá esclarecer os procedimentos que serão adotados, possibilidade de sucesso, riscos, daí o relevo do consentimento livre e informado. O direito à vida clama por uma interpretação sistemática, especialmente quando confrontado com a dignidade da pessoa humana e a devida compreensão de vida aqui expressada pelos que me antecederam. A irrenunciabilidade do artigo 11 do Código Civil vem sendo há tempos temperada pela doutrina, e a autodeterminação ao exercício do direito da personalidade deve ser admitida quando atenda genuinamente ao propósito da realização da personalidade do seu titular. Por isso, ministro Flávio Dino, que entendemos que a autolimitação ela é possível quando do propósito da realização da própria personalidade, distante, me parece, do exemplo extremo da venda de órgãos por Vossa Excelência aqui, colocado como exemplo, digamos assim, retórico de argumento de colisão. Entendemos que a autolimitação ela é possível, baseado em fundamentos profundamente existenciais, como são
os argumentos de convicção religiosa. Daí estaria, por assim dizer, a fundamentação para não podermos exercer, por assim dizer, a proteção da pessoa de si própria. Nossa Constituição Federal institui ampla proteção às confissões religiosas, liberdade de consciência e crença, especialmente aquelas minoritárias. Reconhece-se a religião uma dimensão relevante da vida. Afinal, submeter um crente a uma prática contrária à sua religião é tão invasivo quanto determinar um ateu que se ajuste a padrões religiosos. Portanto, uma coerção externa como limite à liberdade deve ocorrer se houver prejuízo a outrem e, nesse sentido, o exercício de liberdade religiosa se justifica em razão dessa ausência. Assim, apenas muito excepcionalmente deveria a ordem jurídica proteger a pessoa de si própria, não presente nesse tema, onde a vida e a dignidade se entrelaçam, fundamentado no viés contemporâneo de direitos de personalidade e de acolhimento da concepção de religiosa, onde a liberdade positiva clama pelo poder de decidir os rumos da sua própria vida e negar-se à transfusão de sangue. Não cabe a um particular, não cabe ao médico, não cabe às instituições de saúde, ao hospital, não cabe ao Estado, nem mesmo ao Estado juiz, exigir que, para acesso a tratamento de saúde, a requerente e sua comunidade quebre suas convicções e se torne órfã de si mesmo. Assim, confia e espera o Instituto Brasileiro de Direito Civil. Agradeço a atenção.